Este ano ocorrem eleições municipais em todo o país e a população vai às urnas para escolher os prefeitos e vereadores de suas cidades. Ao que tudo indica, a questão da moradia será um dos temas mais discutidos durante as disputas eleitorais, uma vez que o déficit habitacional é um dos mais sérios problemas do nosso país e uma vez também que os governos municipais têm uma grande responsabilidade na busca de soluções para esse problema. Mas, afinal de contas, o que é o déficit habitacional? O termo ele é utilizado para se referir a um determinado número de famílias que vivem de maneira muito precária ou não têm onde morar, moram nas ruas, é a famosa população em situação de rua. Resumindo, o déficit habitacional tem a ver com a falta de moradia adequada, um problema que afeta principalmente a porção mais pobre da população. De acordo com dados mais recentes, cerca de 6 milhões de famílias em todo o país vivem de maneira precária ou não têm onde morar. O número corresponde a cerca de 35 milhões de pessoas ao todo vivendo em tais situações. Esses números que eu acabei de mencionar, portanto, incluem já a população em situação de rua, que cresceu 10 vezes ao longo da última década, principalmente aí durante o período da pandemia. Atualmente, o número total de pessoas vivendo nas ruas no nosso Brasilzão querido gira em torno de 230 mil pessoas. Contrastando com tal realidade, o último censo de 2022 mostra que em todo o Brasil existem cerca de 11 milhões de domicílios entre casas e apartamentos que se encontram abandonados, um aumento significativo em relação ao censo anterior, que fora realizado em 2010, quando o número total de domicílios abandonados girava em torno de 6 milhões. Hoje, só para vocês terem uma ideia, 13% de todos os domicílios particulares existentes no Brasil encontram-se abandonados. Dessa forma, o número de domicílios vazios é quase o dobro do número de famílias que precisam ter um lugar decente para morar. Mas, afinal de contas, tais moradias, tais domicílios que se encontram abandonados podem ser utilizados para tentar resolver o problema do déficit habitacional? Afinal de contas, o que pode ser feito para que esse problema seja resolvido de uma vez por todas no nosso Brasilzão querido? Tentando responder a tais perguntas, é preciso ressaltar, antes de mais nada, que a falta de moradia não é um problema recente. Pelo contrário, esse fenômeno lança raízes profundas em nossa história. O déficit habitacional no Brasil tem a ver aí, principalmente com os amplos fluxos migratórios do campo para a cidade, que foram ocorrendo ao longo das últimas décadas, ao longo do último século, e tem a ver também com a falta de planejamento urbano de muitas cidades no nosso país. Cidades que justamente concentram aí boa parte da população, né? De qualquer forma, tentando lidar com esse problema, já no início da ditadura civil e militar, o governo da época, já lá em 1964, criou o BNH, Banco Nacional da Habitação, uma empresa pública vinculada ao governo federal que financiava a construção de moradias populares e realizava empréstimos para a aquisição da casa própria. No entanto, o programa não deu conta de resolver o déficit habitacional e o BNH acabou sendo extinto no início da redemocratização, quando as funções do BNH acabaram sendo incorporadas pela Caixa Econômica Federal, um banco estatal que existe ainda hoje e que é vinculado ao governo federal, governo que atualmente está sob o comando do Lula. E por falar em Lula, já mais recentemente, ao longo de seus 13 anos no poder, de 2003 até 2016, os governos do PT adotaram algumas medidas, como por exemplo a criação do programa Minha Casa Minha Vida. No entanto, o grande equívoco desse programa foi ter realizado a construção de conjuntos habitacionais de má qualidade e longe de tudo. Dados reunidos pela Controladoria Geral da União em 2018 mostravam que 56% dos imóveis que haviam sido entregues pelo Minha Casa Minha Vida apresentavam problemas como rachaduras, vazamentos e falta de infraestrutura.
Alguns desses imóveis, inclusive, foram construídos em áreas bem periféricas, em ruas que nem sequer possuíam ligação de água ou de esgoto. Mais recentemente ainda, o problema da falta de moradia se agravou ainda mais por conta da crise econômica e das medidas de austeridade adotadas pelos governos de Temer e de Bolsonaro, governos que retiraram recursos que até então eram utilizados para a construção de moradias populares. Mas a grande pergunta que se faz é a seguinte: afinal de contas, o que podemos fazer efetivamente para resolver esse problema do déficit habitacional no Brasil? A resolução da falta de moradia no nosso país exige a criação de programas que incentivem a ocupação de regiões que já possuam infraestrutura, seja por meio da construção de moradias populares que sejam de qualidade e a preços acessíveis à população de baixa renda, seja por meio da desapropriação de imóveis abandonados. Estou me referindo àqueles 11 milhões de domicílios em todo o Brasil que estão desocupados, muitos dos quais inclusive construídos em áreas que já possuem infraestrutura. É preciso lembrar que a desapropriação de imóveis abandonados aqui no Brasil é prevista em lei. A Constituição de 1988, em seu artigo 182, autoriza a desapropriação de imóveis que não cumpram com sua função social, garantindo aos proprietários o direito à indenização em dinheiro. Mas o que seria a tal função social prevista na Constituição? O princípio da função social se baseia na tese segundo a qual um imóvel rural ou urbano deve ser utilizado em favor dos interesses da sociedade e não apenas do proprietário. Sendo assim, se um imóvel se encontra abandonado, se ninguém faz uso dele, ele não cumpre com sua função social. E de acordo com a Constituição, tal imóvel pode ser desapropriado para que tal função seja de fato cumprida. Anos depois da Constituição, já lá em 2001, surge também o Estatuto da Cidade, uma lei que estabelece normas sobre o uso da propriedade urbana. O Estatuto da Cidade reitera o que já fora previsto na Constituição, reforçando a noção de função social da propriedade. Além disso, essa lei confere ao poder municipal o direito de exigir dos proprietários cujos imóveis estão abandonados um uso mais adequado de seus bens. Ainda de acordo com o Estatuto da Cidade, o imóvel que não cumpra com sua função social pode ser desapropriado no intuito de diminuir o déficit habitacional. Assim como a Constituição, o Estatuto da Cidade também prevê a indenização do proprietário cujo imóvel tenha sido desapropriado. Sendo assim, a desapropriação de imóveis abandonados é uma das possíveis soluções para resolver o problema do déficit habitacional. Tais imóveis desapropriados podem ser oferecidos à população que vive em condições muito precárias de moradia ou mesmo para as pessoas que estão morando nas ruas. Para além da desapropriação, especialistas apontam também para a necessidade de uma maior articulação entre as três esferas administrativas no Brasil. É preciso que governos municipais, estaduais e federal trabalhem juntos no sentido de oferecer à população brasileira como um todo condições de moradia dignas. Além disso, torna-se urgente a criação de programas de construção de moradias populares que sejam de qualidade e em áreas com infraestrutura e de fácil acesso às regiões centrais e aos locais de trabalho, evitando dessa forma deslocamentos de longas distâncias, deslocamentos que agravam um outro problema urbano, que é o problema da mobilidade. Tais programas de construção de moradia popular podem ser feitos por meio de parcerias público-privadas entre governos e empresas, no intuito de construir moradias populares de qualidade e a preços acessíveis à população de baixa renda. Por fim, indo mais a fundo na análise da questão, é importante salientar que
O problema da falta de moradia no Brasil só será de fato resolvido na medida em que forem implementadas políticas de combate à pobreza, de erradicação da pobreza. É preciso que a população de baixa renda melhore de maneira significativa as suas condições de vida e de trabalho. Portanto, para combater a pobreza, é preciso resolver alguns problemas sérios dentro dos mundos do trabalho. É preciso que políticas de enfrentamento à informalidade no mercado de trabalho sejam de fato colocadas em prática pelas autoridades em nosso país. É preciso, em última análise, enfrentar a própria precarização do trabalho, fenômeno que nós vamos analisar com mais detalhes nas nossas próximas videoaulas. Aqui, para finalizar esta videoaula de hoje, é importante apenas lembrar para vocês que nos últimos anos, nas últimas décadas, inúmeros movimentos de luta pela moradia vêm surgindo em todo o país. Movimentos que tentam pressionar as autoridades para que o déficit habitacional seja de fato resolvido. Lembrando que dentre todos esses movimentos que lutam pela moradia, sem dúvida nenhuma, o mais famoso é o MTST, que foi fundado lá em 1997. Para os pouco familiarizados com o tema, é preciso enfatizar as diferenças entre os movimentos que lutam pela moradia nos centros urbanos e aqueles que lutam pela reforma agrária no campo, como por exemplo o MST, um movimento formado por trabalhadores rurais sem terra que surgiu na década de 1980. Enquanto a luta pela reforma agrária é um fenômeno rural e visa a redistribuição de terras para a produção agrícola, os movimentos de luta pela moradia, como o MTST, surgem nos centros urbanos e visam a resolução do déficit habitacional nas cidades. Embora os movimentos que lutam em favor da moradia sejam influenciados pelos movimentos dos sem terra, os primeiros, ou seja, aqueles que lutam em favor da moradia, surgem no interior de grandes cidades, enquanto que os últimos, no caso aqueles que lutam pela reforma agrária, surgem no campo, no interior, na zona rural. Certo, galera? Espero que essa nova videoaula tenha ajudado você a entender o problema do déficit habitacional no Brasil. E eu acredito, que esse tema pode virar uma proposta de redação nos exames que vocês terão de realizar. Portanto, fiquem atentos às discussões que foram feitas nesta videoaula. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixe um joinha se você gostou aqui da nossa videoaula, compartilhe nossos trabalhos, porque a sua força é fundamental para que esse projeto possa seguir adiante. Um grande beijo e encontro você na próxima semana em nossa próxima videoaula.